Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre a organização do espaço urbano, certo? A famosa urbanização, que é tão frequente nas questões de vestibular e Enem. Sempre tem uma questãozinha que vem falando de urbanização. Bom, primeira coisa, o que é urbanizar, né? Urbanizar é quando acontece um crescimento do espaço urbano, certo? Quando você tem, então, uma expansão do espaço urbano de uma forma grande, de uma forma considerável, a gente fala que houve um processo de urbanização ou de crescimento urbano, embora as duas não sejam as mesmas coisas, tá? Em uma situação a gente vai ter um processo de urbanização, em outra situação a gente vai ter um processo de crescimento urbano, certo? Bom, a urbanização ela acontece quando existe o êxodo rural, ou seja, a saída do homem do campo que vem para a cidade. Então, quer dizer, na verdade, os países eles passam por esses processos, todos os países passaram pelo processo de urbanização, alguns de forma mais controlada, outros menos, mas em algum momento da sua história, os países passaram por esses momentos de urbanização, que está muito ligado ao processo de industrialização, certo? Quando houve a expansão das indústrias, houve um aglomerado de indústrias, as pessoas saíam do campo e vinham para a cidade, justamente para procurar melhores condições e para trabalhar na indústria, certo? Outros motivos também levam a saída das pessoas para o campo, por exemplo, o desemprego estrutural. Né? Quando mecaniza o campo, as pessoas ficam sem emprego e são obrigadas a vir para a cidade. Então, o conceito de urbanização está muito ligado à expansão do crescimento urbano, porém voltado para o processo de saída campo-cidade, êxodo rural, tá? Então, as pessoas que saem do campo e vão para a cidade, elas participam desse processo de urbanização, ok? Bom, já o crescimento urbano é um crescimento diferente. Ele também vai propiciar um grande crescimento do meio urbano, crescimento das cidades, porém, a causa é diferente. Ele pode acontecer pela simples natalidade, né? Então, toda vez que a gente tem um aumento da população, um aumento natural vindo de natalidade, a gente tem, então, um crescimento do espaço urbano ou por causa da migração cidade, urbano, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu em uma cidade, ela nunca morou no campo, certo? Nasceu na zona urbana, nunca morou no campo. Aí ela vem e muda para outra cidade. Quando ela faz esse processo de mudança para outra cidade, ela está participando do processo de crescimento urbano, certo? Agora, uma pessoa que mora no campo e muda-se para a cidade, aí ok, ela está fazendo o processo de urbanização, tranquilo? Então, ambas, o reflexo é o crescimento urbano, né? Acontece que o motivo, o que deu causa é diferente. Então, na urbanização, êxodo e no crescimento urbano, ou é a natalidade, ou é a migração urbano, tá? Cidade com cidade, certo? Bom, a gente tem, então, como eu disse para vocês, cada país veio passando por esse processo em uma etapa, tá? O mundo, né, ele deixa de ser rural e se torna especialmente urbano, né, com grande maioria urbana, em 2008, tá? Quando a gente fala de mundo. Por quê? Porque tem países muito pobres, países que tiveram seu desenvolvimento social e econômico mais atrasados, em que eles estão passando por esse processo até hoje, certo? Por isso que parece, 2008 foi ontem, né? E agora que a gente virou a chave, viramos mais urbanos, sim, mas é por causa disso. Porque países mais desenvolvidos já fizeram esse processo e são mais urbanos há tempos, certo? Países emergentes vieram aí no meio tempo. E os países subdesenvolvidos, os mais pobres do mundo, agora estão passando por esse processo ou passaram recentemente por esse processo. Então, a gente tem um desenvolvimento, por isso que só em 2008 tem o predomínio, né, de uma população urbana majoritária no mundo, certo? Ok? Mas cada país vai fazer esse processo em uma etapa, ok? Bom, no início do século XX, a gente teve um desenvolvimento maior dessa urbanização, principalmente em país emergente e em país desenvolvido, tá? É o que eu falei para vocês. Os subdesenvolvidos estão vindo nesse decorrer, certo? Nesse decorrer. Bom, o hemisfério norte, que são os países mais ricos, os países mais desenvolvidos do globo, o processo de urbanização, ele já se deu, né? Hoje as cidades lá são praticamente, predominantemente urbanas, certo? Ainda mais com essa questão de tecnificar campo, cada vez exige-se menos mão de obra no campo, então as cidades tendem a crescer cada vez mais, né? Bom, mas como é feito esse processo de urbanização? A forma como o processo é feito, ela pode gerar efeitos positivos e efeitos negativos,
certo? Quando a gente fala que um país fez sua urbanização de forma lenta e planejada, é ótimo. Porque a urbanização lenta é o ideal. Nesse caso, parece que a lentidão é ruim, mas não. A lentidão, nesse caso, ela é boa, tá? Então, um país que fez o seu processo de urbanização de forma lenta, isso é ótimo. Por quê? Porque dá tempo de se planejar. Porque dá tempo da cidade se estruturar. E aí, consequentemente, você vai ter menos problema urbano. Você vai ter menos áreas segregadas, você vai ter uma população mais bem amparada, certo? Países que fizeram a sua urbanização rápida e acelerada, né? Rápida, acelerada e desordenada, com certeza a gente vai ter inúmeros problemas urbanos, certo? Por quê? Porque não deu tempo da cidade se estruturar, porque os governos não ofereciam muitos benefícios, enfim, uma estrutura muito legal, e aí, consequentemente, esse processo, ele vai ser mais penoso nos países subdesenvolvidos e emergentes, tá? Então, olha só, um país que se desenvolveu de forma, que se urbanizou de forma lenta e planejada, ele geralmente vai ter menos problema com a logística, com a questão da circulação de veículos, certo? Ele vai ter menos problemas com os processos de favelização, que seria o surgimento das favelas, e com áreas de ocupação irregular, porque não é só favela que é área de ocupação irregular, você pode ter áreas que nem tem aquele formato topográfico, né, de morro, sejam áreas planas e que são invadidas e que tem muitas pessoas morando de forma indevida e situações que podem muitas vezes colocar sua vida em risco. Você pode minimizar o problema da falta de moradia, que aí seria essas pessoas que estão em condição de rua. Minimizar a questão de, por exemplo, prédios invadidos. A gente tem em países pobres, prédios, muitas vezes no centro das cidades, completamente deteriorados, certo? Então, é outra questão, é outro problema sério. E até o desemprego, porque se você tira uma grande população no meio rural e leva ele para a cidade de uma forma rápida, como que essa população vai conseguir ter emprego? Geralmente essa mão de obra não é muito qualificada. Ou não é qualificada por serviços que são necessários na cidade. Às vezes a pessoa era qualificada para mexer no campo, na cidade não. Então a gente vai ter um grande problema nisso aí, tá? Por quê? Porque vai aumentar o desemprego. A cidade não tem como absorver essa mão de obra toda de forma muito rápida. E, consequentemente, a gente vai ter o desemprego, aumento de violência, aumento da miséria. E aí vem uma série de fatores sociais que vão desenrolar desse processo, certo? Bom, já os países que fizeram isso de uma forma mais planejada e lenta, a cidade teve tempo de se organizar. Então, quando a gente vai no país desenvolvido, quando a gente começa a analisar capitais, que são cidades maiores, onde esses problemas são mais latentes, em países desenvolvidos, não é que eles são perfeitos, longe disso. Mas você vai ver que tem uma estrutura urbana mais adequada. Por exemplo, muitos têm sistema de metrô que funciona, que é eficaz, certo? Então, você diminui a pressão sobre os veículos nas vias, então o seu sistema de logística melhora muito, você acaba muito com congestionamento. Você tem menos pessoas em condição de rua. Por quê? Porque o social é melhor. Se o social é melhor, as pessoas estão menos em situação de rua. Menos áreas irregulares ocupadas, porque as pessoas vão ter maior poder aquisitivo devido a seus trabalhos para morar em locais que não coloquem suas vidas em risco, ou locais completamente irregulares do ponto de vista legal. A gente vai ter menos problema de violência, porque se a gente tem uma melhor qualidade de vida, ela está muito atrelada com essa questão da violência. Então, provavelmente, a gente vai ter menos problemas com violência, menos problema com enchente, com desabamento, enfim. A função urbana, ela é melhorada, tá? Basta a gente pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo e começar a comparar ela com, por exemplo, Paris, que é uma cidade gigantesca também. Claro que você vai enxergar problemas em Paris. Claro que você vai ter morador de rua, mas numa quantidade absurdamente menor do que você vai ter em São Paulo, né? Você vai ter congestionamento? Você tem, mas numa quantidade muito menor. Por quê? Porque lá o transporte de metrô é muito eficiente. O transporte coletivo ele é muito eficiente. Então, acaba que você desafoga as vias. Então, a gente tem toda essa situação, tá? Então, e o que acontece, gente? Quando a gente pega esses problemas urbanos, a gente precisa analisá-los com muita cautela, tá? Por exemplo, o problema das ocupações irregulares. Isso é uma questão que no Brasil a gente tem pra caramba mesmo, né? A gente tá cansado de ver aí no Brasil essa questão das ocupações irregulares, que levam muitas vezes quando é época de chuva, desabamento, morte, a pessoas desaparecidas, enfim, um caos, certo?
O subemprego, que são aquelas pessoas que têm uma condição financeira muito inferior e que precisam se praticar empregos aí que são considerados subempregos para poder sobreviver, né? Que são aí os informais, mas numa situação bem mais degradante. A gente tem muito mais morador de rua, certo? Em tese, é engraçado como que essa cidade se organizou. E a questão da favela, que é a favelização, né? Difícil a gente chegar numa capital de estado brasileiro hoje que não tenha favelas, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas tem favela no Brasil, não tem favela em muitos lugares do mundo. Não tem favela no formato brasileiro, que é aquele morro, né? Que as pessoas vão ocupando de forma irregular, e aquilo para acontecer tragédia é fato, porque as construções não são bem feitas, aquilo ali não tem um alicerce legal, quando chove a topografia do terreno já não ajuda, junta com a retirada da vegetação, cai tudo. É o que a gente vê todos os anos, esse ano a gente viu pra caramba, certo? Mas claro que tem áreas periféricas em outros países do mundo que são pobres e são emergentes. Lógico que tem. Até país desenvolvido tem periferia. Não tem, às vezes, no formato favela. E nos países desenvolvidos, as regiões não são tão precárias, certo? Mas em vários países subdesenvolvidos e emergentes, tem muitas regiões periféricas que não se assemelham à ideia de uma favela, porque não estão naquele formato, mas que tem todos os problemas sociais de uma, né? Então, isso é questão de falar, porque no Brasil só tem favela. Não, porque o nome favela tem aqui, e aquela formação de ocupação do morro é típica daqui, mas não quer dizer isso, tá? A favelização, ela existe em outros países, sim, só que são zonas periféricas, bairros mais pobres, onde tem estrutura dificultada, não é no formato da nossa brasileira, tá? Ok? E os centros das cidades? Não sei se vocês já repararam, quando a gente vai andar no centro de cidade maior, acho que a gente já começa a ver uns tracinhos disso quando a gente anda no calçadão, por exemplo. Quando a gente anda no calçadão, a gente começa a ver muito trabalhador informal. Aqui em Araxá, muito trabalhador informal. A gente já vai ver pessoas pedindo. A gente já vai ver uma certa sujeira, uma certa deterioração, regiões mais deterioradas. Mas cidades grandes, isso é muito mais latente, certo? São regiões, inclusive, mais perigosas, regiões, inclusive, mais susceptíveis à violência. Quando você vai para o centro de uma grande capital, vocês podem ver, tem muito comércio popular, aquelas lojas mais caras, que vendem produtos mais refinados, geralmente não se encontram nessas localizações, certo? Por quê? Porque ele é difícil de estacionar, porque às vezes não é uma região já bonita, é uma região que já está deteriorada, é uma região que tem mais violência. Então, em tese, essas lojas elas se afastam, elas estão nos shoppings ou elas estão nos melhores bairros das cidades, certo? Então, a gente tem muito essa questão de comércio popular, né, nessas localidades. A gente vai ver também que, às vezes, a região é uma região mais suja, uma região mais precária, com muito morador de rua. Se a gente for em São Paulo, a gente vai ver, assim, fileiras de morador de rua. Em Belo Horizonte, fileiras de morador de rua. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Não muda. Então, a gente vai ter mais violência, furtos, assaltos com mais frequência. O trânsito geralmente é completamente engarrafado, complicadíssimo, porque são regiões de grande movimento, de grande circulação de pessoas. Então, são áreas que são mais degradadas, certo? E que não são atraentes. As pessoas morarem no centro de uma capital, geralmente os imóveis são até mais desvalorizados, principalmente para a zona residencial, né? Um prédio de imóveis para residência, para fim residencial no centro de uma grande cidade, provavelmente ele vai ter um valor menor. Por quê? Porque o que é a vantagem hoje? As pessoas se localizarem em bairros que têm uma estrutura, bairros que são seguros, certo? E que estão distantes dessa problemática, né? Aí vem a ideia dos condomínios, principalmente em grandes cidades. A gente tem muito condomínio, tanto de casa quanto de prédios. Mas por quê? É a ideia da segurança, porque você mora na região, você ali dentro está seguro. É a ideia de uma melhor qualidade de vida, são regiões geralmente mais agradáveis, mais limpas, mais arborizadas, com menos problema de trânsito. Então, são lugares mais atraentes, mas claro que você vai ter um preço por isso, poder aquisitivo para ter acesso a isso tudo. Então, e muitos não têm acesso, então você cria ali uma segregação, né? O que é muito comum em cidades de países subdesenvolvidos e emergentes. Aqui no Brasil tem uma foto clássica lá de São Paulo, né? Que você tem um prédio todo lindo e ao lado a favela. Mas não precisa da gente ir em São Paulo para ver isso, né? Várias capitais a gente consegue ver isso nitidamente, que existe esse processo de segregação, certo? Aonde o mais pobre, aquele com menor poder aquisitivo, ele tá colocado numa condição de uma moradia, às vezes, muitas vezes irregular e sem segurança, enquanto aquele que tem o maior poder aquisitivo, ele vai escolher onde morar, e geralmente são lugares mais agradáveis e com melhor perspectiva,
tá? Então, eu gostaria muito que vocês analisassem esse processo de urbanização, gente, fazendo com esse link, tá? Com a segregação urbana, fazendo esse link com a questão da desigualdade social e econômica, e vendo essa deteriorização dos grandes centros, tá? Mas também sempre vamos aliar a questão da urbanização, a questão do êxodo rural e do processo de industrialização, tá? A industrialização, ela dá um boom nessa questão da retirada das pessoas do campo, certo? Daqui a pouco a gente volta.